Amém. Hoje estamos no 6º domingo do propósito, levantando pedras, edificando o altar e buscando a presença do Senhor. E a pedra de hoje está aqui no verso de número 10, Deuteronômio 12, 10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, o vosso Deus. Agora, igreja, vos dará o quê? Repouso de todos os vossos inimigos e morareis seguro. Amém. Vamos então aqui entender, irmãos. No lugar de seguro, claramente, se você pegar a história, o contexto, aí você vai ver que está falando de uma segurança, de uma proteção, e a salvação que o Senhor estava prometendo, salvar, livrar, né, dos inimigos que estavam então ali perseguindo, né, buscando pegar eles. E a Bíblia está nos mostrando que quando novamente passares pelo Jordão, né, lugar onde a pedra foi edificada, onde tinha vida com Deus ali levantada, o Senhor está dando a direção que haverá repouso, segurança, haverá salvação. Amém. Então essa foi a pedra passada para nós, né? O versículo. Hoje então nós vamos estar falando da salvação. Aonde existe altar escondido, haverá salvação. Deus ele quer salvar, Deus quer dar esse repouso, essa segurança para o seu povo. E quando se fala de salvação, levando aqui, irmãos, para o requisito daquilo que aconteceu no pecado lá de Adão e Eva, o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo? Causou uma enorme separação entre o homem e Deus. Então entenda, de princípio, toda vez que eu e você estamos presos ao pecado, é claro que, irmãos, todos nós pecamos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas tem gente que insiste em praticar conscientemente e viver preso naquele pecado, naquele erro. Lembrando que pecado é errar o alvo. Tudo aquilo que eu erro o alvo contra a palavra de Deus, eu estou errando, estou pecando. Então veja, igreja, para a gente entender por que muitas são as pessoas que às vezes ela se sente assim, distante, ela se sente fraca, ela se sente muitas vezes até mesmo assim mal espiritualmente, porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado distancia eu e você de Deus. Isaías diz, né, que a mão do Senhor está o quê? Estendida. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados nos faz o que, igreja? Separação, divisão, né? Então não é que a mão de Deus encolheu, não é que o Senhor não quer nos abençoar, não é que Deus não quer nos salvar, mas os nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros têm feito separação, têm feito divisão. Nós distanciamos do Senhor quando então vivemos de forma pecaminosa, errada, e assim, irmãos, o maior prejudicado nisso é eu e é você, que ainda insiste em cometer as mesmas falhas, os mesmos erros. A Bíblia nos mostra Jesus dizendo àquela mulher que queriam, né, apedrejar ela. Jesus diz: quem que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí logo ela se identificou, né? Ali a gente vê a história. Ela arrependeu. Deus, através de Cristo, perdoou os pecados.
Lembra aquela palavrinha final de Cristo? Vai e não peques mais. É o que o Senhor espera de mim e de você. Para quê, irmãos? Para a gente não perder a salvação. Volto a dizer, irmãos, o pecado, quando entrou no mundo, causou uma enorme separação do homem a Deus. E hoje em dia, irmãos, isso não tem sido diferente, né? O pecado provoca a morte, o salário do pecado é a morte, né? Então, o pecado tem deixado as pessoas perdidas e sem esperança. O pecado tem levado as pessoas, irmãos, vamos dizer assim, a um buraco que o próprio salmista diz que é um abismo que leva a outro abismo, um erro que leva a outro erro. Tem gente que está com a vida toda enrolada por causa, irmãos, de um pecado não confessado. É um arrependimento que ainda não houve, uma decisão: eu não vou mais pecar contra ti, Senhor. E aí muitas pessoas estão, irmãos, sem esperança, estão perdidos nessa caminhada, porque está faltando esse arrependimento, né? Essa busca que o Senhor, Ele quer que a gente faça. Eu vou pegar aqui algumas referências, embora seja conhecida, mas é importante ser lembrada. Primeiro, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 1,15. Primeira Timóteo 1,15. Olha o que está escrito aí, igreja. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para que, igreja? Vamos repetir isso em voz alta? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Duas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, a Bíblia está dizendo que Jesus veio para salvar os pecadores. Segundo, ele está dizendo que esses pecadores eu sou o principal. Irmãos, um passo importante para a gente romper, passar adiante, deixar aquela vida pecaminosa: reconhecimento. Olha o que Paulo está dizendo: olha, dos pecadores eu sou o principal. Não tem aquela pessoa, irmãos, que não dá o braço a torcer? Todo mundo está vendo aquela vida errada, vida torta, vida pecaminosa, e ela diz: não, eu não faço isso, eu não sou assim, eu não ajo desta maneira. Irmãos, enquanto não houver reconhecimento, você não vai conseguir passar adiante dessa estagnação pecaminosa. Olha a parte final aqui, ó. Jesus veio salvar o mundo, né, dos seus pecados, os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, irmãos, ninguém é perfeito, ninguém é 100%, mas uma coisa que a gente precisa ter é reconhecimento. Senhor, reconheço as minhas falhas, reconheço que eu preciso melhorar, mudar, eu preciso fazer diferente. E essa diferença, essa mudança começa onde? Paulo fala em Romanos 12:2, não precisa abrir, mas começa na mente. A mentalidade, quando você renova a mentalidade, sua vida é transformada, né? Então, se a gente, irmãos, permitir que a nossa mente ela seja renovada, mudada, automaticamente, a nossa vida vai ser também transformada. Amém, igreja? Então diga comigo: Jesus veio para salvar quem? Os pecadores, eu e você, né? Agora, igreja, não precisa
buscar aqui, a gente vai só lembrar João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer, para salvar a humanidade. Então Paulo está dizendo aqui, Jesus veio para, então, perdoar os pecadores. Então Deus, eu vejo, irmãos, eu vejo da seguinte maneira: Deus, para resolver o grande erro que Adão e Eva tinham cometido, né? A perdição ali, por causa da entrada do pecado, que fez separação do homem a Deus. Então Deus apresentou uma solução. Ele enviou o seu único filho para resgatar e dar a vida eterna. O Senhor, então, ele entrega o seu único filho para nos salvar. Então o propósito de João 3,16, irmãos, foi uma oferta que Deus deu à humanidade para resgatar o homem que estava perdido. Amém, igreja? Olha o que Atos 16:31 diz. Vamos lá. Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Agora começa já, irmãos, a entrar no plano, né? no modelo da salvação. Deus quer salvar todos? Quer. Mas serão salvos quem, igreja? Quem crê em Jesus. Quem aceita Jesus. Quem tem Jesus como seu Senhor. Por isso que a gente sempre fala, pelo menos eu oriento, né, a pessoa quando, no sentido assim, antes de batizar, tem que ter aceitação, porque muita gente às vezes batiza, passa pelo batismo, mas ainda não confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Primeiro você tem que aceitar, você tem que receber Ele como Senhor da sua vida, né? Aí depois o passo do batismo, né? E assim por diante. Então veja aqui, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então quem crê será salvo. Nós cremos. Então nós temos, irmãos, né, pela palavra, você vai ver já na declaração presente, sois salvo, né? Sois salvo. Nós, pela palavra que cremos em Jesus, cremos na palavra de Deus, nós já temos essa salvação. Só que, irmãos, veja que o inimigo não desistiu da gente. O inimigo não quer abrir mão de nós. Por quê? Porque nós já estamos no plano da salvação, já aceitamos Jesus, já temos o Senhor na nossa vida, no nosso coração. Então ele quer impedir, ele quer de alguma maneira, irmãos, atrapalhar, para que a gente então perca essa salvação. Mais uma referência para entrar no texto que nós vamos aqui meditar. Aqui é só uma introdução, né? Eu estava lendo Lucas 19:10, aquela passagem, né, que Jesus entra na casa do Zaqueu, é o capítulo 19 de Lucas, e Jesus disse naquele dia: hoje veio salvação para esta casa, né? Mas você vai ver, irmãos, que para a salvação chegar para a família do Zaqueu, o Zaqueu teve que correr, teve que se esforçar, teve que, irmãos, querer aprender, querer saber quem é Cristo. A salvação não cai de paraquedas, né? Então a gente precisa entender, eu preciso fazer a minha parte, né? Principalmente se eu quero, e assim busco pela salvação da minha casa, da minha família. Tem gente que quer, irmãos, que o seu povo, sua família seja salva, mas nem buscar por eles tem buscado mais. Só eu tá bom, já que eles não querem. Nós estamos negando a fé, estamos sendo pior do que o infiel. Então nós precisamos estar sempre, irmãos, lutando. Senhor, é eu e minha casa. Senhor, é eu e minha família. É o marido, é a esposa, é o filho, é o pai, a mãe, é o sobrinho, é os parentes. Senhor, eu não vou abrir mão. O inimigo quer, irmãos, que a gente desista. Não desista, não. Olha aí o versículo 10 que eu disse. Lucas 19:10. E disse Jesus... É o verso 10, por favor. Porque o Filho do Homem veio buscar, quem, igreja? Salvar
ou que se havia perdido. Então veja que o inimigo quer de qualquer maneira nos fazer se perder nessa caminhada. Eu estava, irmãos, meditando, refletindo, e me veio no coração aqui Mateus capítulo de número 25. Nós vamos aqui fazer a ministração em cima desse capítulo, que é bem conhecido, das 10 virgens. Você deve já ter lido, você já deve ter tido o entendimento. Vamos ver o que o Senhor nos entrega aqui também no dia de hoje. Nós vamos falar das 10 virgens. Para quem está marcando, vejo bastante gente marcar. As virgens, elas representam quem? A igreja. Pode marcar aí, virgens é a igreja. O noivo, quem que é o noivo? Jesus Cristo. Havia, irmãos, uma festa à borda, né? Ou bodas. O que é isso? É a volta de Cristo. As lâmpadas, a luz do mundo. O azeite, o Espírito Santo de Deus. Então, com essa partida de entendimento que as noivas, as 10 virgens, é a igreja, eu estava meditando, irmãos, porque a gente sabe que 5 virgens eram prudentes, né? Atentas, estavam ali vigilantes, mas 5 estavam como? Desatenta, né? Desligada totalmente, né? De uma forma que elas estavam assim, irmãos, de qualquer maneira. Mas vamos começar por aqui para a gente fazer a leitura. O texto fala de 10 virgens. Vamos dizer que 5 foi salva, é o que o texto diz. As 5, irmãos, que estavam desatentas, que não estavam ligadas, não tinham azeite. Vamos parar para analisar aonde andavam elas? Juntamente com as outras salvas. Tem muita gente, irmãos, que vai ser salvo, mas também nesse meio de pessoas que estão caminhando para a salvação, anda também pessoas achando que vão ser salvas e não vão ser salvas. Olha o contexto. Eram 10. As 10 estavam, irmãos, esperando, né, a volta de Jesus. Onde estavam as 5 que eram nércias, né, desatentas? Junto com as que estavam cheias de azeite. A reflexão inicial é, irmãos, quem eu sou? Será que eu sou as 5 que foram salvas? Ou será que eu sou uma das 5 que estou no meio dos que vão ser salvos e não serei salvo? Porque às vezes a gente acha, irmãos, que por estar junto com quem vai para o céu, também nos dá, né, a condição de ir para o céu, no sentido assim, não, tem gente que está indo para o céu, eu vou estar junto com ele, eu vou para o céu também, mas eu estou com a vida toda errada, toda sem compromisso com Deus, e não vou ser salvo, só por estar perto ou junto de quem está comprometido com Deus, né? Então interessante aqui, para refletir, irmãos, que 10 esperavam a volta de Jesus, e as 10 andavam juntas, entendo, né? Estavam na mesma igreja, estavam à espera da volta de Cristo, né? Eu entendo que as 10 buscavam, as 10 estavam orando, buscando, mas só 5 foram salvos, né? É um ponto inicial para a gente parar para observar. Vamos fazer aqui a leitura do texto, do 1 ao 13, e aí a gente, por parte aqui, busca alguns entendimentos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram
azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em sua vasilha, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram, que significa cochilaram, todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que o vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, o que aconteceu? Entraram com ele para as bordas, foram salvas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Olha só, igreja, muito importante essa reflexão quando se fala de salvação. 5 foram salvas, mas 5 também buscavam salvação, mas deixaram para depois, para amanhã, para outra hora, se alinhar, né? Se encher de azeite. Me lembro que o profeta Isaías diz assim: buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai enquanto está perto. Irmãos, nós nos dias de hoje não temos buscado como o Senhor espera. Embora você seja uma pessoa de oração, né, uma pessoa dedicada, muitas coisas às vezes estão nos distanciando e a gente tem que estar atento. Eu não estou dizendo que você não seja de oração, não estou dizendo, mas nós precisamos estar ligados. Como eu disse aqui, essas 5, irmãos, o que faltou, vamos dizer aqui pela leitura, vigilância. Às vezes tantas coisas nos faz ficar despercebido, nos faz, irmãos, ficar desatentos, tem tirado o nosso foco principal, que é Jesus. Por isso que em Hebreus a gente encontra a leitura, irmãos, que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque existe tantas coisas à nossa volta que vai fazer a gente, irmãos, tirar o foco de Jesus, e a gente vai então perder essa vigilância, né? Então vamos por parte aqui, igreja. No versículo 5 me chama a atenção que tardando o esposo, a volta, né, do Senhor, nós não sabemos o dia e a hora, a própria leitura nos mostra aqui, mas no versículo 5 está bem claro aqui que elas cochilaram, né? Dormiram, adormeceram. E aqui eu quero, irmãos, abordar isso aqui um pouquinho. A igreja, ela precisa de um despertamento. Quando eu digo igreja, é você. A igreja, ela está, irmãos, olha, num sono profundo, que muitas vezes, quando a gente olha, a gente vê Paulo dizendo, né, desperta, ó tu que dormes.
Esses dias eu levava uma mensagem para os jovens e eu pude observar e dizer a eles, pelo menos aqui, olha só, o sono de Sansão no colo da Dalila, no joelho da Dalila. O sono, irmãos, que leva a pessoa a pecar e sem perceber ela está ali pecando, ela está no colo de Satanás, o diabo está envolvendo ela a um pecado e ela está desatenta. O outro sono que eu me referi foi o do Jonas. Jonas vai para o fundo lá do porão do navio e dorme um sono profundo. Enquanto, irmãos, uma grande tempestade enviada pelo próprio Deus estava destruindo tudo e acabar com tudo por causa de um sono profundo. Então a igreja, irmãos, precisa despertar. Muitas vezes esse despertamento é espiritual. Esse despertamento, irmãos, é para a gente abrir os nossos olhos espiritual. E como saber que a igreja é eu e você, como saber que a igreja está dormindo? Veja, irmãos, será que a gente não está descansando demais ao invés de estar trabalhando para o reino de Deus? Fazendo a vontade do Senhor? Será que, irmãos, os nossos olhos não estão fechados e a gente não consegue enxergar os desafios que o próprio Deus coloca ao nosso redor, diante de nós? Tem gente que não consegue enxergar os desafios que está diante dela. Volto a citar aqui o caso do próprio Jonas. O próprio Senhor enviou aquela tempestade, mas Jonas não conseguia ver porque ele estava dormindo de forma espiritual. Então, infelizmente, nos últimos dias, a gente vê, irmãos, muitas são as pessoas dormindo de forma espiritual, se sente cansado, e por não buscar um renovo do Espírito Santo, estão vivendo exaustos de tantas coisas que realizam, e contudo, não estão fazendo a vontade de Deus. Veja que a gente na correria do dia a dia, a gente às vezes, talvez não seja o seu caso, a gente não pode generalizar, mas quantas são as pessoas que, irmãos, às vezes passam um dia sem falar com Deus, sem ir para o altar escondido? Às vezes, olha, já levanta talvez atrasado daquela correria, eu preciso me arrumar, ir para o trabalho, e aí o trabalho, irmãos, é cansativo, e a pessoa às vezes, até no almoço não tem tempo, aí ela já volta para o trabalho, quando não, já fica lá no trabalho, e à tarde já se foi, à noite já se foi, está cansado e já vai dormir, quando vê, nem falei com Deus hoje, nem tive o meu momento com o Senhor hoje. Será que a gente não tem passado por isso? A Bíblia está nos mostrando que no verso 5 que a igreja, aquelas 5, as loucas, elas dormiram, cochilaram. E aqui, igreja, quantas são as pessoas que estão assim? E vamos olhar o outro lado. O que fez aquelas outras não dormirem, mantendo-se alerta, sempre à espera do noivo, vigilante diante dos desafios que no mundo se encontra. Veja, irmãos, voltada ali, atenta para a volta do Senhor. E isso vai fazer com que eu e você mantenham os olhos abertos. A gente não vai dormir. Deus quer uma igreja, irmãos, que não durma, como as virgens loucas. Deus está esperando que a gente, irmãos, esteja sempre crendo no coração. Ele vai voltar. Ele vai voltar para me salvar. Tem gente que está vivendo a vida e já até não lembra mais disso. Que um dia, uma hora, não sabemos o dia nem a hora, Ele voltará. Ele vai voltar. Me lembra aqui de Atos 1, os discípulos vendo Cristo ir naquela sensação, ali, ascensão, e foi dito, olha, Ele voltará. Ele foi, mas Ele voltará. Irmãos, Cristo vai voltar.
Mas ouço isso há muito tempo. Mas olha, pode ter certeza, está mais perto que a gente possa imaginar. A volta de Cristo está breve. Será que estamos preparados? Será que estamos, irmãos, como as prudentes, atentas, buscando ao Senhor, vigilantes, de olho aberto, olhando para o propósito, esperando a volta do noivo ali de Cristo, para a gente então não ficar cochilando. O versículo 5 então fala do cochilo, do sono espiritual, que leva as pessoas ao que, igreja? A adormecerem. Versículo 8, pulei para o 8. Me chama a atenção aqui, quando Jesus nessa parábola fala: as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Uma igreja despreparada para a volta de Jesus anda ou vive com a lâmpada apagada, E como saber, irmãos, que eu sou essa igreja, com a lâmpada apagada? Então, veja só, eu estava assim refletindo, o que vai nos fazer, irmãos, ficar acesa, a luz de Deus brilhar em nós? Porque a luz de Deus brilhando em nós, irmãos, pode também refletir na vida de outras pessoas. E aí, analisando isso, eu passo a observar assim: quando Deus se manifesta na minha vida, eu vou ter resultados, testemunhos, eu estou dando testemunho, a luz de Deus está na minha vida, está brilhando, falando em testemunho, irmãos, o seu testemunho pode ajudar tantas pessoas. Aqui, para a gente fazer uma análise, estar com a lâmpada acesa ou com o azeite, você, irmãos, ter uma vida de vitórias, conquista. Claramente o Senhor proporciona isso. A gente tem um Deus que Paulo fala assim, nele a gente pode, pode vencer. Então nós precisamos estar, irmãos, analisando: Senhor, eu quero ter uma vida para testemunhar o teu nome. Tudo é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz e tudo que Deus faz na nossa vida é para glorificar a Deus, é para dar testemunho, é para ser testemunho, irmãos, para então refletir na vida de outras pessoas também. Não podemos, irmãos, viver uma vida sem testemunho, sem a glória de Deus, sem a luz de Deus brilhar na nossa vida. Então é lamentável quando muitas pessoas às vezes vivem anos e anos sem um testemunho para contar, algo que Deus fez na vida dela, algo que aconteceu. Não, irmãos, a gente precisa entender que a luz ela brilha, ela vai refletir, ela vai clarear, e essa claridade vai trazer a glória de Deus, e a glória de Deus tem que ser propagada, para alcançar outras pessoas também. Outra coisa que me faz aqui refletir, irmãos, eu quero mostrar para você, é o versículo 12. Versículo 12. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que não conheço. Vamos repetir isso? Em verdade vos digo que não conheço. Amém. Aqui a gente vê sobre, irmãos, a impureza na igreja, houve-se uma injustiça, onde então a gente, muitas vezes, a gente fica assim, mas por que nada acontece? Por que não? Às vezes a gente fala assim, estou sendo injustiçado. Não, irmãos, Deus é justo. A justiça de Deus, ela prevalece. Deus é justo. A igreja, ela precisa entender que a justiça de Deus, ela está válida, ela é real, ela está em nossas vidas. E muitas pessoas falam assim, eu perdi isso, perdi aquilo.
muitos falarão claramente no dia da salvação, né? No dia da volta de Cristo. Muitos vão falar: eu fui injustiçado, não fui para o céu. Não, irmãos, o Senhor é justo, né? Ele é verdadeiro. A gente tem que acreditar nessa justiça de Deus. Mas chegará o dia que, olha o que muitas pessoas ouvirão: em verdade vos digo que não vos conheço. Misericórdia. Que eu e você possa, irmãos, não receber do nosso mestre, né, do noivo, essas palavras, aonde muitas pessoas vão ficar para fora, não vão ser salvas, e a gente está, né, buscando para que a gente possa ir para o céu. E para ir para o céu, termina no versículo 13, dizendo, vamos pegar só a parte inicial. Qual que é a palavrinha que está aí? Vigiai. Vamos ser vigilantes. Vamos, irmãos, ficar mais atentos. O inimigo quer de todas as maneiras fazer com que a gente não perceba, mas vamos estar com os nossos olhos abertos. Por quê, igreja? O noivo vem. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto, diga assim: o noivo vem. Ele vai vir. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Fique na paz.